Aí chegou a fase de conferir o resultado, né? Corrigir as questões, ver o gabarito e tal. Aí eu lembro que nesse dia, inclusive... Mas como foi que tu estudou para esse concurso? Como foi que eu estudei para PRF? Saiu o edital. Na época eu tava fazendo um cursinho para carreira fiscal, lembra? Tipo assim, nada a ver mesmo. E um amigo meu também ia fazer esse concurso. Aí ele falou assim, eu tô com uma apostila de um cursinho local aqui da cidade. Vamos estudar comigo? De novo, estudo em grupo, lembra? Aí, vamos. Aí eu estudava com ele, eu lembro que eu sentava do lado dele e a gente começava a estudar. E às vezes eu ia lendo pra ele, com a apostila dele, tá? Eu ia lendo pra ele, inclusive ele é meu melhor amigo, essa pessoa. E aí eu estudando e lendo, às vezes eu lembro quando às vezes a gente tava estudando e ele dormia e eu... Vai, acorda, não sei o quê. E a gente foi estudando por essa apostila. Então, assim, o que eu focava? Eu tenho uma boa bagagem de direito. Eu não ficava parando para estudar direito de novo. Eu ia estudar, por exemplo, legislação de trânsito. Ou então física, matemática. As disciplinas que não estavam naquele rol do que eu estava estudando antes. Ou daquilo que eu já tinha mais domínio. Entendeu? Então, era assim. Edital abriu, concurso abriu. Vou estudar o que eu não tenho domínio. Foi assim que eu estudei pro PRF. E aí, no dia... que foi a prova. Foi até bom lembrar essa parte, porque... Mas o povo quer saber os pormenores. Quantas horas líquidas... eu não lembro, mas assim, geralmente eu não estudava menos do que 3 horas. Tinha cronograma? Por dia. Não tinha cronograma. Era 12 horas por dia? Não eram 12 horas por dia. Não era tudo isso. Até porque na época eu trabalhava, já estava na prefeitura. Eu tinha que dar um expediente de 6 horas, né? À tarde eu fazia o cursinho da carreira fiscal, porque eu não parei de fazer o cursinho. E à noite é que eu ia estudar para a PRF. Então eu estudava o quê? Ali umas 3 horas. Por aí, por dia. E com o edital aberto. E aí, quando foi no dia da prova, eu lembro demais que esse meu amigo falou assim, vamos fazer a prova. E eu não tava com vontade de fazer a prova. Justamente porque eu achava assim, cara, eu estudei muito pouco. Assim, comparado com o que eu achava que tinha que estudar. Aí eu falei pra ele assim, não, eu não tô querendo fazer essa prova. Já pensou? Caramba. Eu ainda não tava querendo ir mesmo, eu fui arrastada a fazer a prova. E se você vai, nem que você não acesse, mas você tem que ir, você tá ajudando comigo. Então tá bom, eu vou. Aí quando eu cheguei, isso tá no testemunho também. Quando eu cheguei na sala de aula, a fiscal da sala era a cópia da menina que ficou com meu ex. Aí eu não sabia se eu tinha mais ódio, assim, porque eu olhava pra mulher, a fiscal. Sabe, assim, meu Deus do céu, eu tenho que ficar olhando pra uma mulher que é a cópia da outra que levou meu ex. Sabe? Aí eu falei assim, não, mas vai dar certo. Aí Fez na raiva. Fiz na raiva, assim, não vou nem olhar pra essa mulher, vou fingir que ela não tá nem aqui. E foi assim, uma prova que, se eu dissesse pra você, eu lembro que quando eu sentei pra fazer a prova, eu pensei assim, cara, eu vou imaginar que eu sou uma policial rodoviária federal. E eu tô fazendo um teste aqui, tipo, de avaliação, assim, tipo, eu já sou PRF. E a prova tá só me testando aqui, ver se eu conheço as coisas aqui de dentro da instituição que eu trabalho. Eu lembro que eu fiz muito isso, sabe? Eu mentalizei como se eu incorporei o cargo, assim, eu já sou. E eu não sei se isso ajudou na hora da resolução das questões. Psicologicamente ajuda. Sabe? Dá mais confiança. Tipo assim, eu vou pensar como uma PRF pensaria resolvendo essa questão. E eu fiz a prova. E chegou o dia de conferir o resultado, eu tava com minha mãe de novo, ela tava do meu lado. E quando chegou assim na metade da prova, que eu lembro que tinha aqueles conhecimentos gerais, né? E depois vinha os conhecimentos específicos. Quando chegou na metade da prova, eu já tava com um desempenho bom, sabe? Assim, eu dei uma parada assim, opa. Era certo e errado, né? Ainda na época? Não era pela CESP, que hoje em dia já é outro nome, né? CESP-UNB. Na época era FUNRIO, que foi justamente aquela que deu um problema imenso, assim, de suspeita de fraude, que tiveram que isolar as provas das suspeitas. Enfim, foi um concurso que ficou suspenso 2 anos, né? Teve problemas judiciais, enfim, foi um imbróglio danado, assim, nesse concurso. Mas, enquanto eu conferia ainda o gabarito, e eu cheguei na metade da prova, eu já vi que estava tendo um desempenho legal, assim, eu falei assim, meu Deus, fiquei surpresa mesmo, assim, nossa, eu acertei tudo isso até aqui, eu parei, assim, não sei se eu aguentei até o fim. Aí minha mãe estava comigo, ela falou assim, vai, minha filha, termina esse negócio. Aí eu continuei corrigindo, e quando terminou
Quando eu terminei de corrigir, eu não lembro se eu tinha feito 70%, 80%. Acho que era em torno de 70% da prova. Aí eu super feliz, né? Poxa, pra quem não estudou o que deveria estudar, foi muito bem e tal. Aí fiquei toda feliz, né? Aí uma amiga minha, que hoje em dia ela é PRF também, mas ela passou depois. Ela ligou pra mim. E aí, como é que você foi na prova? Eu falei assim, poxa... Ela tinha feito também? Tinha feito também. Ligou pra mim pra saber, né, do resultado, assim, como é que eu tinha ido na correção das questões. Aí eu falei, cara, eu fui bem, assim, pra quem estudou o que eu estudei, eu fiz 70%, o que é que você acha? Ela falou assim, mas você conferiu se você passou no ponto de corte por disciplina? Eu falei, não conferi. Peraí, desliga que eu vou conferir. Aí a gente desligou a ligação e eu fui conferir as questões de novo. Aí eu vi que eu tinha ficado por uma em raciocínio lógico. Eita. De novo por uma. Questão. De novo por uma. A minha vida é sempre assim, por uma. Por isso que hoje em dia, se acontecesse de novo, eu digo assim, sempre é assim, sabe? Porque é impressionante. E aí, aí ela liga de novo. E aí? Passou no ponto de corte, disciplina? Eu falei assim, menina, eu fiquei por uma de raciocínio lógico. Aí ela deu aquela desanimada, assim, jogou um banho de água fria em mim, né? Fez, mas raciocínio lógico não anula, não. Impossível. Nunca vi. Na minha vida não é uma questão de raciocínio lógico. Que é uma coisa bem 2 mais 2 igual a 4, né? Pronto. Pois é, mas aí, pior que nesse concurso não foi bem assim. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, se for da vontade de Deus, vai anular uma questão de raciocínio lógico, que seja. Sabe? Se for da vontade do Senhor, meu amigo, não tem questão que seja problema para ele. E aí eu me tranquilizei, sabe? Aí eu me tranquilizei e sei que, assim, o concurso, antes de divulgar o resultado dessas questões, objetivo e tudo, de passar para as fases seguintes, simplesmente ele foi suspenso, né? Por fraude. Suspeita? Por suspeita de fraude, né? Na verdade, acho que houve uma suspeita de vazamento. Não sei ao certo o que aconteceu naquela época, mas foi uma suspeita de alguma irregularidade, né? Que aí o Ministério Público caiu em cima e tal, e judicialmente suspenderam o concurso até ver o que podia fazer daquilo dali, se ia cancelar, se ia aproveitar as outras pessoas, se conseguiram isolar. Acho que na época até conseguiram isolar esse tipo de prova, enfim, esse tipo de irregularidade. Conseguiram sanar, enfim. Mas até isso acontecer mesmo e ser resolvido tudo, levaram-se 2 anos. E durante esses 2 anos, eu continuei na prefeitura e ficava sempre... Tinha outra colega da prefeitura que ela também tinha passado e a gente sempre ficava, e aí, tem alguma novidade? E teu colega que estudou com tu, ele Qual? passou? Qual? Teu melhor amigo? Ele não passou. Mas ele fez a prova no dia. Ele fez a prova no dia, ele não passou. Já pensou? E foi o cara que te arrastou. E foi o cara que me arrastou. Não passou. Mas hoje ele não é PRF. Hoje ele é professor. Sim. Também concursado, mas ele é professor. Né? Não seguiu a carreira de policial. Ele até passou no da PM. Lembra aquele que ficaram alguns excedentes e eles ficaram brigando para entrar? Foi o meu. Pronto, ele... Talvez você conheça ele. Ele ficou nos excedentes. Aí tinha uns excedentes. De 2005 mesmo. É aquele concurso mesmo. Foi esse que ele até chegou a passar na polícia, mas aí acabou que eles não chamaram e passou o prazo, enfim. E aconteceu isso, e ele não entrou. Aí eu continuei na PRF acompanhando sempre se tinha alguma novidade, né? Para ver se o concurso andava. E paralelamente a isso eu treinava, me matriculei na academia e treinava para o TAF. Porque, imagina, eu ficava pensando, já pensou se o concurso continua e eu não estou preparada fisicamente? Então, esses 2 anos eu passei treinando naquela expectativa do concurso continuar. Então, se o concurso saísse e continuasse, eu já estava pronta. Pelo menos fisicamente, né? Assim, para o TAF, enfim. E confiando, mesmo sabendo que eu estava por uma questão, confiando de que alguma coisa podia acontecer. E aí, essa questão? Não, sim, e durante esse processo, esse tempo todinho, né? Eu ficava pensando assim, toda vez que eu orava, Deus falava assim, confia em mim. Era só o que eu ouvia de Deus, assim, confia em mim. Então, se é para confiar, então eu vou continuar me preparando. E aí, o que foi acontecer? 2 anos depois, a FUNRIO resolve divulgar um resultado das questões. Já tinha até uma certa classificação lá do passado, de 2009, com o primeiro resultado, né? E quando eles divulgaram o novo resultado, porque assim,
houve questões que eles resolveram anular depois desses 2 anos. Que eram, acho que 2 questões que eles resolveram anular. E quando eles anularam essas outras 2 questões, houve um... Sabe o que é um embaralhamento, assim, reclassificação. Pessoas que já estavam classificadas caíram, pessoas que não estavam classificadas subiram. E concurseiro sofre, né? Então você passa 2 anos. Não, mas eu tô lá na lista e tal, e de repente sai uma nova lista com um novo resultado, questões que foram anuladas e você cai, enfim. E ao mesmo tempo que algumas pessoas caíram, algumas subiram. E eu fui dessas que subiram. Né? E quando anulou a questão, me beneficiou. Eu só dependia de 1, e na verdade anularam até 2, eu acho. E aí eu subi. Lembra quantas posições vão lá? Eu lembro que era assim. Acho que até 16, 18, não sei. Peraí, eram 4 vagas. Acho que até 16. Acho que até 4 vezes eles chamavam para, por exemplo, a primeira etapa seguinte, que era a do TAF. Acho que era do TAF e do psicológico. Acho que era isso. É tanto que eu fiz o TAF e fiz o psicológico. Só que quando divulgaram o resultado dessas 2 etapas, eu fiquei novamente por 1. E foi assim, gente, foi assim até o fim. Eu lembro que aí eu fiquei por 1, e quando eu fiquei por 1, tipo assim, só faltava fazer a avaliação de saúde e ir pro curso de formação, só, né, pra eu continuar no certame. E foi quando eu entrei na justiça, pra tentar anular uma questão, de novo, de raciocínio lógico. Aí eu não lembro se era aquela primeira, enfim, não sei qual que era. E eu entrei com essa questão, você vê como que a prova estava com problemas, né? Tanto que teve questões anuladas, enfim. E outras pessoas conseguiram judicialmente uma anulação dessa questão. Eu fiz assim, eu também tenho essa questão para anular. E eu corri atrás. Aí, a primeira decisão que saiu não foi favorável, na primeira instância. E eu já estava quase para desistir. Falei assim, acho que não é para mim esse negócio, sabe? Poxa, tá tão difícil. Eu fiquei por 1, e depois fiquei por 1 e não sei o quê. E agora eu judicialmente perco. E teve uma nova decisão a nível de STJ, eu acho, de algum superior tribunal, de algum tribunal superior, enfim. E foi com que eu consegui fazer um novo pedido, ou seja, uma nova petição, e saiu uma nova decisão, dessa vez favorável. Aí eu consegui fazer exame de saúde e ir para o curso de formação. E aí, quando tu chegou no curso de formação, que tu viu lá aquilo tudo, aquela loucura, aquela rotina, já era puxado já, como é